Olá a todos, guys. Hoje estou aqui para reagir a um vídeo que quando eu olhei eu fiquei tipo, não, isso não é real. Um vídeo do Elite Camera Toilet, o pior episódio de Skibidi Toilet, e eu posso provar. E adivinha qual é o episódio que ele tá falando? O episódio da Speaker One, o episódio 61. Porque só pela thumb eu vi a Speaker Woman lá e eu fiquei tipo, ah não, mano. Não tô falando nem coisa de fanboy não, filho. Não é coisa de fanboy. E a gente vai reagir isso aqui. Faz duas semanas que ele fez isso aqui, fez esse vídeo aqui. Ó, cadê? Aqui, ó. Fez 9 de fevereiro. Ele fez 9 de fevereiro. E provavelmente eu vou xingar muito esse vídeo, vou dar uma opinião. E, cara, tem episódios que eu acho que são bem chatinhos e ruinzinhos. Mas eu vou embora. Muitos discutem sobre qual é o melhor episódio de Skibidi Toilet. Muitos falam que é o 57, É. 65 ou até mesmo o 70, onde ocorreu uma grande batalha que foi um 77. divisor Tem o de águas 77, tem o. Peraí, é 77, o 74, 73, né? na série. Muitos. Mas eu nunca vi ninguém discutindo sobre qual seria o pior episódio de toda a série. O mais fraco, o mais inútil e aquele com o qual ninguém se importa. E na minha visão, esse episódio seria o 61. Deixando bem claro E aqui que eu por estou quê? Vamos lá, considerando vai. apenas os episódios da série original. Tá, os episódios da série original. Então não tem emergency no bagulho. Sem contar o Emergency lixo e nem os primeiros Eu nem vi o emergency. Vocês estão ligados? Eu nunca, eu não sei nada do Emergence. episódios, que eram apenas memes e não tinham história. Então, Agora eu tá, então não tem nada dos primeiros episódios e tipo só tem coisa de Skibidi original. Então, tá. vou dar os meus pontos para acreditar que o episódio 61 seja o pior episódio dos últimos de Skibidi Toilet. Meu primeiro Vai, ponto vai. sobre esse episódio é o momento da história em que ele apareceu. No episódio 59 teve um baita final irado, com Titan Cameraman e Titan Speakerman marcando a amizade deles, e com os Speakermans chegando de um modo muito Uhum. épico, algo que Exatamente. marcou a série completamente. Aí Marcou veio o muito. episódio 60, que não foi tão bom quanto o 59, mas revelou um novo inimigo ameaçador, que era o cientista, e ainda teve um final foda com o Titan Cameraman, mostrando que iria atrás dele. Então, o episódio 61 chega e simplesmente joga tudo isso no lixo. Ele acaba sendo Ok. Ok, calma. Ok, eu vou dar uma palavrinha. Eu, Elite. Eu acho que usar a expressão jogou tudo no lixo é uma coisa muito forte. Já que a gente, nessa época, acho que a gente tava saindo, tava com ainda a adrenalina do episódio 57. Então, provavelmente o Boom disse, mano, deixa eu dar uma quietada na ação, no trem tudo. Porque o episódio, sei lá, o 57, 58, 59 e o 60 foram pura adrenalina. Mano, sei lá, 57, 58, 59 e 60 foram 4 episódios de adrenalina. Ou seja, o Boom pensou, vou dar uma quietada. Então provavelmente deve ter sido isso. um episódio muito aleatório para aquele momento da história. Não Todos os episódios são aleatórios, eu acho. Acho que são pouquinho todos. tem Titans, não tem cientista, nem G-Man, e nem sequer se passa de dia. Ele parece E que Skibidi Touch às vezes muda a linha do tempo, né? Cara, e Titans?
Mano, a gente ficou com Titans 4 episódios direto. 4. Eu acho que é o 57, 58, 59 e o 60. O cientista, o Boom queria dar uma. Tchan, tchan, tchan. Queria saber, tipo, Boom, chegou um cara novo. E, tipo, não vai meter o cara novo. Ah, tá, às vezes sim. Tão Às vezes aleatório sim. e jogado ali no meio que até o episódio 62 volta a se passar de dia e mostra o cientista novamente. É que se passa um outro dia, né? Agora que eu paro pra pensar, Skibidi Toilet pode. Se passa, alguns episódios podem se passar no mesmo dia que o. Fazendo o episódio 61 ser completamente esquecível. A única coisa que justifica ele Eu não vou pausar, existir é simplesmente apresentar a Speaker Woman na série. E, sinceramente, não Às precisava vezes, ter um sim. episódio inteiro só pra isso. Ela facilmente Não foi só pra. Na minha opinião sincera. Ok, vou esperar. Vou esperar o Elite dar a opinião dele. poderia ser introduzida no episódio 63 junto com o Dark Speakerman. Ou até mesmo no episódio 59. Eu ia falar que. Ai, o. Aí, tipo, botar 2 personagens novos na parada é um bagulho muito. Muito cagado, né? Que, tipo, o Titan Cameraman voltou nos 50. E, tipo, uns tempinho depois veio o Titan Speakerman. Tipo, o Boom não coloca 2 novos personagens, tipo, de uma vez, assim, pum, na cara. Onde aparecem diversos Speakermans. Esse episódio é o sinônimo de episódio aleatório de Skibidi Toilet, que mais parece Tá. Lá no fim do vídeo eu vou dizer realmente um episódio que foi extremamente aleatório, na minha opinião. um daqueles episódios shorts do que algo que realmente faz parte da história. E também, convenhamos, a Speaker Woman é a woman mais mal aproveitada e menos explorada de toda a série. Como é que é? Menos explorada de toda a série. Vamos lá. Hora dos fatos. É fato que tem uma história construída em volta dela com uma relação com ela e o Dark Speakerman. E falar que é mal aproveitada. Tem a Mutante Woman lá, né? Tem a Mutante Woman que às vezes a galera até esquece da existência dela. Eu não esqueço porque, mano, Skibidi Torch é tipo um. Skibidi Torch. Skibidi Torch é como uma terapia pra mim. E, mano, a Mutante Woman, ela tem uma história que tá sendo construída praticamente agora. A Speaker Woman tem uma história construída faz tempo. Muito tempo. Na Season 25, que a galera começou a criar uma história, ligar os pontos da Mutante Woman, porque quando aquela foto dela e daquela soldada humana, então provavelmente as duas eram irmãs, talvez, da gente tá falando, e a história tá sendo construída agora. A Speaker Woman tem uma história que tá construída faz tempo. E ela tá tendo, tipo, um novo arco como se fosse a Camera Woman. Enquanto a TV Woman e a Camera Woman recebem cada vez mais atenção, A Camera Woman diferente, tá? A Camera Woman é bem diferente. Ela tem uma história construída em volta da série toda. Não só com a relação dela e o Plungerman. Tipo, ela tá envolvida no início de tudo. Speaker Woman só aparece ali para formar um trio feminino e nada mais. Talvez por ela sempre ter sido a mais esquecível, isso Não, tenha nem refletido tanto, nem bastante tanto. no episódio 61. Então, na minha opinião, o episódio 61 é um episódio bem abaixo dos outros que vieram antes e depois dele, porque ele não muda nada na história. E é simplesmente por isso que ele é considerado o pior para mim.
Mas continua sendo a minha opinião e provavelmente eu vou ser muito xingado por isso. Mas ok. Caraca. Mas convenhamos, Às pessoal. vezes, tem gente Ele sendo xingando ruim assim. ou não, continua sendo muito melhor que Skibidi Emergence. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Eu não vi o Emergence. Comentem aí se vocês concordam ou não e me digam qual é o pior episódio pra vocês. Até a próxima. Elite Camera Toilet, saindo. Eu não vi o Emergence, eu não posso falar nada. Provavelmente eu vou reagir hoje. Vou querer fazer vídeo hoje. Pra saber, mano. Tipo, mano, o Emergence é tão ruim assim. Então provavelmente eu vou fazer um vídeo reagindo ao Emergence. Só que... Tá. Chegamos no fim do vídeo. Agora chegou uma hora que eu tava esperando um pouquinho. Que é falar... Amigas, é falar sobre um episódio que, na minha opinião, sincera, eu acho que ninguém se lembra. Que é o... Estou procurando o episódio aqui, porque assim, eu tô com o canal do Bon aqui aberto. Que é o episódio... Cadê o cão do episódio? Achei. O episódio 48. Então, o episódio 48, na minha opinião sincera, é um episódio que é tão aleatório que eu acho que nem faz sentido às vezes. Porque ele não muda nada na história. Ele só mete aquele skip de serra na parada e esse skip não dura nem 2 episódios, nem 3, nem uma season direito. Ele aparece no 48 e morre pra TV1 no 49. Não é que sacanagem? O Boom ele criou o Skilled pra aparecer no episódio 48 pra sim matar ele no episódio 49. Que é aquele skip de serra. O episódio 48 é um episódio bem... Na minha opinião. E... Provavelmente eu acho que eu vou querer fazer um vídeo sobre isso. E... Claramente, algumas pessoas podem me xingar à vontade, porque eu estou falando demais. Mas, mano, cá entre nós, o episódio 48 é tão frouxo, é tão frouxo. Ele iniciou um personagem que, sei lá, poderia ter uma relação com o D-Squad, poderia ter uma interação. Não, ele aparece 2 vezes na série e ele morre na segunda vez que ele aparece. Esse é o episódio 48. Galera, acho que nem lembra, mas existe um episódio 48 desse jeito que você tá falando. Obviamente tem Plant, também tem o cientista, cameraman lá. Mas, mano, o único ponto bom desse episódio 48 é que ele tem o Plunger, mano. Só isso. E um novo personagem que não dura 3 episódios seguidos. 3 episódios direito, no caso. E, mano... aqui é Benício de Oliveira falando e fui. Espero que tenham gostado do canal. E, mano, eu acho que eu vou xingar muito ele aqui nos comentários.